Olá, tudo bem? Tá começando agora mais um programa Vida e Saúde. Você é muito bem-vindo aqui comigo. É hora de parar um pouquinho e focar na sua saúde e em como você pode ser mais saudável ainda hoje. Existem pequenas coisas, pequenas atitudes que você pode tomar. Pensa aí, vai pensando e ao longo do programa tome decisões a seu favor. No programa de hoje a gente vai te responder muitas dúvidas sobre alimentação ou introdução alimentar para as crianças, de uma maneira toda saudável, claro. E você também pode interagir com a gente através do nosso blog, através do Facebook. E antes de começar o programa, eu gosto muito de pensar em algumas frases que podem causar transformação já na nossa mente. Às vezes a gente tem sonhos, às vezes a gente tem que enfrentar desafios e acaba empurrando com a barriga ou levando a vida, procrastinando, deixando para depois aquilo que a gente precisa resolver hoje. Então a frase que eu quero deixar com você é muito curtinha, mas ela é muito importante. Diz o seguinte: faça a coisa certa e não a coisa fácil. E para pensar ao seu redor, a maioria das pessoas acaba só fazendo a coisa fácil. Mas você pode simplesmente escolher fazer a coisa certa. E eu posso deixar bem assim claro para você que Deus vai estar do seu lado quando a gente opta por fazer a vontade dele, fazer aquilo que é certo, com relação à alimentação do seu filho, a sua alimentação, com relação a mexer o seu corpo, essa máquina viva. Deus vai te dar força para fazer aquilo que é certo e não só aquilo que é fácil. Combinado? Vida e Saúde está começando, interaja com a gente, conta pra gente qual tem sido o seu maior desafio, as suas vitórias também. A sua história pode servir de inspiração para outras pessoas, então escreve pra gente, manda foto, manda sua receita, saiu direitinho conforme o que a gente mostrou aqui, ou você fez algumas adaptações, manda. Eu adoro ver quando você vai pra cozinha, leva seus filhos, faz bagunça e isso tudo é aprendizado, isso tudo faz parte da vida. Não espere o momento ideal, não. Vai pra cozinha hoje, faz a coisa certa, lembra aí, tá bom? Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alimentação infantil e a gente tá aqui com uma convidada muito especial, a doutora Marina da Ros. Posso falar da Ros ou da Ros? Tanto faz. Tanto faz. Malacarne, tudo bem, doutora? Tudo bom. Olha, a doutora Marina é infectologista e ela tem uma filha linda, Amanda, criada de uma maneira muito especial, muito carinhosa, sempre saudável. A Amanda foi um projeto muito desejado, você planejou e você também se preparou para esse momento da alimentação, né, doutora? Exatamente, eu procurei saber, o meu desejo sempre foi criar a Amanda com uma dieta vegetariana, porque é a dieta que eu sigo já há 10 anos, né? E eu e meu marido, né, na verdade, seguimos essa dieta e eu gostaria de criá-la dessa forma. Então eu pesquisei bastante, estudei, fui atrás, vi o que seria melhor para ela e desde então nós criamos ela assim com muito sucesso, viu? É uma criança bativa, uma criança que não fica doente. Que bênção! Agora é o seguinte, muita gente tem dúvidas sem fim sobre alimentação vegetariana, com medo de que a criança fique mais fraca, mais doente, com deficiência de vitaminas. Também a combinação adequada de alimentos, isso pode, isso não pode, isso devo, isso não devo. Então hoje o programa vai ser pra gente conversar um pouquinho sobre esse momento tão especial e importante, porque é no começo da vida que a gente estabelece hábitos que vão perdurar, quem sabe, a vida toda. Mas que a gente busque um outro caminho depois. Eu lembro que meus pais, por exemplo, não tinham refrigerante em casa. Eu tomava refrigerante na casa dos meus avós, por exemplo. Mas hoje em casa não tenho, as crianças nunca provaram, não tem ainda essa curiosidade. Por mais que a gente saia um pouquinho do caminho, a tendência é voltar depois. E muitos mitos, né? Muitas tradições. A gente acaba fazendo aquilo que a minha mãe fez, que a minha avó fez. A gente entra ali naquela zona de conforto e acaba usando aquilo que todo mundo usa, quando na verdade a gente precisa ler, se informar, né? Quebrar os mitos, na verdade, porque em cima da própria dieta vegetariana, em cima da própria introdução alimentar infantil, existem muitos mitos que precisam ser quebrados. Um deles é que a dieta vegetariana vai deixar a criança com carências, com anemia, com deficiência. Isso, na verdade, a gente sabe que não é verdade, né? Existem muitos estudos hoje que comprovam que as crianças onívoras, ou seja, as crianças que comem de tudo, elas têm infinitamente mais deficiências do que as crianças vegetarianas. Por quê?
Porque as mães que criam as crianças assim, acabam sendo mais detalhistas, se preocupam mais com a montagem do prato, se preocupam mais ali com a questão das cores, dos nutrientes, né? E acabam jogando mais vitaminas ali para aquele prato, reforçando. Já as mães que não são vegetarianas acham que a carne dá aquela confiança, aquela certeza que tudo vai estar bem, acabam dando para a criança arroz, feijão e carne. Quando, na verdade, não é isso que uma criança precisa, né? Precisa de muito mais do que isso. E olha, a gente está falando de criança aqui, mas todos nós precisamos de uma ampla variedade, porque não é só de uma vitamina que você precisa para ficar forte, não. Não é só a vitamina C que faz você não pegar gripe, por exemplo. Você precisa de outros minerais, nutrientes, micronutrientes, macronutrientes e a variedade da alimentação é que vai te trazer essa riqueza. Então, crianças e grandões também precisam ficar espertos. Agora é o seguinte, falando em comida, a gente vai apresentar uma super papinha bem rica, poderosa para você. Anota aí os ingredientes dessa papinha vegetariana. Uma beterraba pequena, uma mandioquinha salsa ou batata baroa, algumas folhinhas de espinafre, salsinha, cebolinha e algum outro temperinho que você queira temperar natural. Também vou precisar de um pouco de água filtrada para cozinhar esses ingredientes da nossa papinha vegetariana. Não esquece, essa receita está no blog novotempo.com/vida e saúde. Logo depois do programa a gente vai disponibilizar e você encontra outras boas receitas por lá também. Não esquece de compartilhar, tá? Bom, doutor, enquanto eu começo aqui o preparo da nossa papinha, eu queria entender um pouquinho como é que é essa história de decidir criar uma criança vegetariana. Como é que a gente pode estudar, buscar de fontes seguras, aprender a melhor maneira de alimentar nossos filhos? São muitos os motivos pelo qual uma família decide criar um filho vegetariano, né? O meu, no caso especial, é espiritual, né? O nosso motivo. Nós fazemos parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia e a alimentação natural é um conselho dado a nós para que nós possamos ter uma vida mais saudável, né? Consigamos, assim, nos comunicar melhor com o Criador. E a verdade é que tem muita informação na internet, viu? Tem muita informação na internet. Se você colocar no site de busca como criar uma criança vegetariana, você vai encontrar basicamente tudo que você precisa. É aquilo que a gente conversou no início. Sair um pouco da zona de conforto e estudar. Quando eu fiquei grávida da minha filha, da Amanda, eu tive a oportunidade de me consultar com uma nutricionista especialista em crianças vegetarianas, né? Foi um privilégio que eu tive e ela me ensinou como montar um prato. Então, ela dividiu ali para mim o prato em 3/3, né? E falou, ó, esse terço aqui é o terço das leguminosas, então você vai colocar os feijões aqui. E aí foi me explicando como montar. E essa é uma estratégia que eu uso até hoje. Eu uso para mim, uso para o meu marido, uso para todo mundo da família. Porque a regra número 1 é, tudo que tem em casa tem que ser permitido para a criança. Porque se você tem coisas na sua geladeira que não são permitidas para criança, é porque aquilo não é uma coisa boa. Mas também não pode permitir tudo que você come, porque se você come uma coisa que é nociva para você e você usar essa regra, você vai estar causando danos pra criança. Tem gente que dá refrigerante na mamadeira. Exatamente. Então, o pai, ele é o exemplo, né? Eu não tenho na minha geladeira aquilo que eu não gostaria que meu filho comesse. Tá. Às vezes eu não como fruta e eu quero que meu filho coma fruta, né? Ou às vezes eu tomo vários iogurtes cheios de corante, mas eu não quero que meu filho coma aquilo. Então, realmente, a geladeira ela tem que ser para a família inteira, né? Tá. Regra, é uma boa regra. É uma boa regra. Entender os nutrientes, ou entender o que cada alimento traz pra gente na questão nutricional também é muito importante. O pai... Estudar. Os pais, eles têm que saber o que estão dando para seus filhos, né? É igual eu falo a diferença do arroz integral para o arroz branco. Quando você tira a casquinha, né, do arroz, você está tirando tudo de bom que ele tem. Você está tirando as vitaminas, as proteínas, os sais minerais. E muitos pais dão arroz branco por tradição, porque eu comi, porque o meu pai comeu, né? Então, às vezes, é falta de informação que leva o filho a ter obesidade infantil, distúrbio de comportamento, porque hoje nós temos muitos estudos científicos que comprovam uma interação íntima da alimentação infantil com
TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a desatenção, as crianças agitadas demais são crianças que geralmente comem muito açúcar. Dificuldade de aprendizado. Dificuldade de aprendizado. Então também não é só tirar a carne, né? Claro que não. Eu posso ter uma dieta vegetariana do mal, concorda? Eu posso ter uma dieta vegetariana, batata frita é vegetariano. Se eu der batata frita todos os dias para minha filha, não vai ser um bom negócio. Então, realmente, não é só tirar uma coisa, e sim fazer um conjunto de coisas boas. O conhecimento, a informação, se você pode buscar de uma fonte segura, você deve buscar de uma fonte segura, vai te dar segurança para que você faça isso da maneira correta. Independente das pressões que você vai sofrer, de às vezes mamães, da sua mamãe, da sua sogrinha, da sua titia, da sua vizinha, que vão pressionar, poxa, não vai dar o chazinho, poxa, não vai dar um músculo na papinha, poxa, mas vai ficar com anemia, vai ficar fraco o bebê. Então, se você tem informação, você se empodera também nesse momento e tem segurança. Certeza. Doutora, a gente tem algumas perguntas aqui de telespectadores, a gente vai rodar a primeira aí para ver o que a Deise Farias está perguntando. Posso dar leites vegetais depois do desmame para o meu filho? E aí? Olha, pode, mas a gente também precisa quebrar um mito aqui. Aquele mito que a gente tem que beber leite para sempre. Né? O leite vegetal é chamado de leite, mas na verdade ele não é um leite, né? O leite geralmente é aquilo que deriva de algum mamífero, Tá. né? Você pode sim, Seria mais correto chamar de suco. Acho que suco seria uma boa alternativa, é que ele lembra muito leite. A gente tem muito essa tendência de ter leite, né? Então, o homem, ele é o único mamífero que continua bebendo um leite de uma outra espécie na vida adulta. Todos os outros desmamam, todos os outros param de beber leite numa vida, numa época da vida, né? Se você quiser, de vez em quando, fazer uma preparação com leite, eu quero fazer um bolo de cenoura, coloca um leite de coco, né? Tudo bem, mas eu não vejo necessidade daquele leite, daquela mamadeira com leite até altas idades, não precisa disso. Tá. Com 2 anos, uma criança já tomou todo o leite que ela precisava, concorda? E aí ela introduziu outros alimentos também na dieta. Exatamente. Então, tá certo. Olha, a gente respondeu essa daí. Mas pode, viu? Tranquilo. Tá, a gente tem mais outra pergunta, doutora, que eu quero... Da Deise também, olha só, Deise Farias. Criando um ovo lacto, o ovo deve ser incluso em que fase? Posso dar na mesma frequência que é dada a carne? A gente pede para dar o ovo com bastante cautela, né? A gente tem hoje aí as dietas cetogênicas, as dietas low carb, onde as pessoas sobrecarregam o intestino, os rins de muitos ovos, né? Tem pessoas que comem 4 ovos pela manhã, 4 ovos na hora do almoço, 4 ovos no jantar. Se a mãe realmente tem o desejo de incluir o ovo na alimentação, que seja com cautela, com parcimônia, não colocar ovos demais e, de preferência, com acompanhamento de algum profissional. Tá. Vou colocar aqui, olha, para começar a fazer a nossa papinha, senão a gente termina o programa e a papinha não ficou pronta. Batata baroa ou a mandioquinha salsa, é a mesma coisa, é aquela mandioquinha. Estou usando amarela, tem a branca também, ela é muito saborosa. Vou usar também a beterraba picadinha. Vai tudo junto, gente. E agora eu vou cobrir isso aqui com água. Nós vamos deixar ferver até amolecer. Enquanto isso aqui pega a fervura, eu vou deixar para colocar o espinafre já, para ele não derreter totalmente, tá? Nós vamos ver mais uma pergunta de telespectador. Vamos ver. Luísa Salles pergunta o seguinte: preciso complementar a alimentação com suplementação B12? No caso de um vegetariano, né? Um vegetariano estrito, né? Que não come nenhum alimento de origem animal. Nem leite, nem queijo, nem ovos, nem carne. Sim. Nem peixe, nem frango. Nem peixe, né, gente? Isso é vegetariano estrito. O vegetariano original não come peixe, né? Sim, tem que complementar a B12. Não existem fontes vegetais de B12, por mais que existam algumas teorias, que existem algumas bactérias que a gente tenha que comer, que produzam B12, mas não é um aporte total de B12 necessário, né? Então, a gente precisa entender também a suplementação como uma coisa natural, né? Grávidas suplementam ácido fólico, idosos suplementam cálcio, crianças suplementam ferro. Por que o vegetariano não pode suplementar B12, né? E também não é um negócio super
Sempre, sempre, sempre. Tem que checar, Você verificar. você faz o seu estoque e checa o seu estoque de B12 através do exame de sangue. Tá. Você pode ficar anos sem necessitar de B12 novamente se você fizer um acompanhamento anual da sua B12, né? Então você pode fazer por via oral, pode fazer por via intramuscular, você pode tomar uma injeção por ano de B12 e aí esquece, não fica com aquela neura como é que tá a minha B12, entendeu? Pode fazer sim. A deficiência da B12, ela causa que tipo de problemas pra gente, doutora? Anemia perniciosa, né? É uma anemia grave, pode causar a anemia megaloblástica e realmente ela é essencial à vida. Nós precisamos de B12, não pode comer essa bola de ficar sem, não. Tá. E aí, você que tá optando por esse estilo de vida, de vegetarianismo para você, para o seu filho, coloca isso na sua agenda também. Assim como a gente dá remedinho de verme para as crianças de vez em quando, faz a vacina, dá uma checada na B12 também. E a gente tem uma última pergunta aqui de telespectador. Vamos ver. A Fabiana Prado tá perguntando o seguinte: quais as quantidades necessárias para suprir a proteína e o ferro de um bebê vegetariano estrito? Vamos falar então do mito das proteínas de novo, né? E ferro também. As proteínas, na verdade, existe todo um mito criado pela indústria, né, os frigoríficos, as indústrias de carne, que acabam criando esse mito de um aporte de proteínas muito grande para alguém ser saudável. E, na verdade, não é isso que os estudos mostram. Para você ter ideia, para um adulto da minha idade, uma concha de feijão no almoço e uma concha de feijão no jantar é o aporte proteico que eu preciso para o meu dia. E olha que a gente usa proteína no nosso corpo para realizar diversas funções. Não é só músculo, não. Então, as leguminosas, né, que são os feijões e os seus parentes, né, ervilha, lentilha, grão de bico, são riquíssimos em proteína de origem vegetal, que é o suficiente para a gente poder viver bem com elas, né? O ferro, a grande importância do ferro, como os vegetais possuem ferro não M, eles necessitam de ácido ascórbico, de vitamina C, para serem bem absorvidos. Então, que as nossas sobremesas e as sobremesas dos nossos filhos, a Amanda, minha filha, já espera a frutinha dela depois do almoço. Então, ela sabe que vai chupar uma laranja, que vai comer uma maçã, que vai comer um kiwi. Pronto, ela tem 3 anos e nunca teve nenhuma deficiência de ferro. Casou, então, a saladinha ou espinafre da comidinha com a sobremesa que vai dar o Então, depois dessa papinha, você oferece uma laranja. Pronto, é o que ele precisa mesmo. Então tá, olha, você precisa aprender a driblar as possíveis deficiências, porque se você der sempre o mesmo tipo de alimento, mesmo que seja só arroz integral, que é uma coisa boa, mas se você der arroz integral, feijão e aquela saladinha de alface e tomate todo dia, você vai até ter combustível, quem sabe, para ir levando a vida. Mas existe uma variedade muito grande, uma riqueza muito grande. Aproveita e usa aquilo que tem aí na sua região. Se a gente está falando aqui de feijão e na sua região é caríssimo o grão de bico, não vai inventar moda. Né? Eu acho que uma vez ou outra tudo bem, mas você não precisa fazer grandes estripulias, não. Usa o fruto da tua terra, o que tem aí disponível. Pesquisa a riqueza nutricional desse, não sei se é fruta-pão que você tem aí perto, não sei se é castanha de Pará, castanha de caju. Você usa aquilo que tem disponível por aí. A gente tem mais uma última pergunta. Falei que tinha acabado, mas tem mais uma última pergunta da Lina Kelly. Ela disse o seguinte: minha bebê tem 9 meses e reluto em dar carne, pois acho ela muito pequena para ingerir um alimento tão pesado. Mas como substituir essas proteínas? Você já falou de proteína? Na verdade, é a mesma pergunta, né? Posso dar o exemplo do pratinho? Vamos lá. A gente pega o pratinho e divide em 3 terços, né? 1/3 desse pratinho só leguminoso. Então, você preenche esse terço só com feijão, ou grão de bico, ou lentilha, ou ervilha. O outro terço você vai colocar o arroz integral, de preferência, dividido com algum tubérculo. Então, uma batata doce, uma batata salsa, um aipim ou mandioca, dependendo da região. E o outro terço você também divide uma verdura verde escuro sempre, para não faltar o ferro, então um brócolis, um espinafre, uma couve, e o outro um legume. Aí é a variedade de legumes, abóbora, cenoura e assim vai. Então sempre lembrar de fazer as divisões com um prato bem colorido, é isso que importa, bem colorido. Olha, tá aí então, Lina, para você a dica. E para você também que tem outras dúvidas, não fica aí quietinha só não. Vai atrás, corre atrás, pergunta, busca leitura de fonte confiável e você também vai poder alimentar sua família de uma maneira muito mais saudável e rica. Olha, tá fervendo a nossa papinha aqui. É isso aí. Nesse momento, quando
o legume começa a dar uma amolecida e já tá um cheirinho bom por aqui, eu vou colocar as folhinhas de espinafre. E aí eu vou terminar de cozinhar Teru, a papinha. só lembrando de evitar o sal no primeiro ano de vida, né? Pois é, você viu que eu não coloquei sal aqui muito nessa bom, nossa né? papinha. Evitar Por quê? Por quê, sobrecarga doutora? renal, né? Evitar, os rins estão em formação ainda. A criança no primeiro ano de vida, ela ainda tem muitas coisas que ainda estão sendo formadas. E a gente evita a sobrecarga de sódio nos rins até o primeiro ano de vida. E aí a mãe fala assim, mas coitadinho, vai comer uma comida sem graça, como é que eu faço? Ele não sabe, na verdade, né? As crianças, o paladar das crianças é uma página em branco. Ele não tem essa referência Ele não ainda. tem essa referência, né? Então, a verdade é que a gente tem que tentar tirar o sal da família inteira nesse momento, né? Foi o que eu fiz na minha casa. Eu fazia as comidinhas sem sal e colocava um pouquinho só no meu prato. Muito bem, eu quero saber quais as dicas que você dá então para fazer essa substituição e outras tantas, porque quando uma criança começa a se alimentar, é também uma oportunidade para a família toda rever os hábitos. Então a doutora falou assim, de tirar um pouco o sal da família também, ou de repente retirar o sal, mas aí para a comida não ficar sem graça, o que você sugere? Olha, o que eu oriento é fazer a comida da família inteira, não tem essa questão de fazer comida separada para criança não, nunca fiz isso. Tá. Eu sempre fazia o arroz com muito alho, muita cebola, muito temperinho verde sem sal. Tá. O feijão a mesma coisa, colocava folha de louro, colocava alho cebola, poró. alho poró, sem sal. Aquela comida era a comida da família inteira. No meu prato eu acrescentava um pouquinho do sal do rosa, que é o mais saudável, né? E eu me adaptei a comer dessa forma. Aí quando ela fez 1 ano, eu comecei a colocar pequenas porções, bem pouquinhas. Nós já nos adaptamos com esse paladar com menos sal, que afinal de contas é bom para todo mundo, né? Combate a hipertensão, retenção hídrica. Acabou que a gente pegou o costume de todo mundo com pouco Come sal. todo mundo com pouco sal. É. Mas muito tempero. Pouco sal não Bastante significa tempero. comida sem sabor, não. Tem gente que faz sal de ervas, que acaba batendo o alho Tem juntamente. o gersal O também, né? gersal é maravilhoso. Acaba batendo o sal com um pouquinho de salsinha, um pouquinho de orégano, um pouquinho de tomilho, Limão. de alecrim. Limão ajuda bastante também. Aí, e óleo? A gente também não tá usando óleo na papinha. Qual que é a sua dica de óleo para criança? Evitar ao máximo todos os tipos de óleo. E quando precisar refogar, sabia que dá para refogar o arroz na água? Sim. Dá para refogar o arroz na água. As pessoas acham, nossa, meu Deus, meu arroz vai ficar sem gosto. Na verdade, não fica. Eu costumo refogar o alho na água, faço o arroz conforme todo mundo faz. No final, quando eu desligo o fogo, eu jogo um pouco de azeite de oliva, para não saturar o meu azeite. Sim. Né? Então eu acabo colocando uma outra fonte de óleo mais saudável. Que delícia. Olha, e tá deliciosa a nossa papinha também. Quero mostrar pra você. E quando o legume estiver macio, tanto a batatinha, a mandioquinha salsa e a beterraba, aí a gente vai bater isso aqui ou no liquidificador. Eu tenho aqui um mixer. Vou bater aqui mesmo na panela. Tá quente. Isso aqui é para uma alimentação de um bebê que ainda não tem dentinhos. Tá começando, introdução mesmo. Porque eu sempre gostei muito de amassar a comida em vez de triturar totalmente. Vou aqui com cuidado para não fazer bagunça. Tô usando uma boa quantidade de ferro aqui. Tem tanto beterraba, espinafre. Doutora, agora a pergunta é o seguinte. Muitas de nós temos dificuldade com a organização da alimentação durante a semana, ou mesmo porque vai para a escola. Qual é a sua dica? Como é que a gente pode manter o nosso filho saudável, mesmo quando quando a gente não está por perto o tempo inteiro? A minha dica é realmente organização. Existem alguns alimentos que você pode congelar, né? Seria bom comer sempre tudo fresco? Seria, mas a gente sabe que tá um pouco fora da nossa realidade. Então, por exemplo, o que eu posso congelar? Eu posso fazer o feijão no domingo, dividir em potinhos para durar a semana inteira. Tá. O arroz eu também posso congelar. O que eu não posso congelar? Os legumes. Mas quanto tempo leva para colocar um legume no vapor igual você fez aí? Vida. 15 minutos no máximo. E às vezes a panela de pressão ajuda também. Ajuda né? bastante. O vapor também é muito rápido, dependendo da panela. Então, realmente tentar se organizar,
colocar os legumes em saquinhos, né? Para segunda, para terça, para quarta. Dá trabalho, Teru? Dá. Mas é aquilo que você falou, nem sempre o mais fácil é o melhor, né? Não, aliás, aquilo que é muito fácil, a gente não dá muito valor também. Então a gente precisa caprichar, deixa a criatividade rolar solta, não use muitas misturas de uma vez. Você viu, a gente usou aqui 3 tipos de ingredientes, 3 ingredientes, é o espinafre, é a batata e a beterraba, porque muita coisa misturada também vai dificultar a digestão. Vai. São enzimas diferentes, são processos diferentes para digerir cada alimento, então nada de muita variedade, não é? O mesmo prato, quer dizer. Uma pergunta que sempre me fazem é assim, o que eu coloco no lugar da carne? As pessoas têm esse desejo de substituir visualmente. O que você coloca no seu prato no lugar da carne? Nada. Eu não coloco nada. Eu vi que você falou que coloca um pedaço de abóbora, um pedaço de... Na verdade, eu apenas retiro a carne e aumento um pouco a minha quantidade de leguminosas, que seria a minha fonte de proteína. Mas é porque, como o brasileiro culturalmente tem aquele prato com aquela carne, né? A gente precisa colocar algo no lugar, mas não é uma real necessidade. Então tá. Fica claro, então, que nutricionalmente você não precisa. Capricha no visual, capricha na criatividade, faz batata assada um dia, purê de batata no outro dia, não na mesma semana, mas usa o mesmo ingrediente de maneiras diferentes e divertidas também. Doutora, não sei se você vai querer provar uma papinha, mas eu acho que, como você disse que comida da casa pode ser para todo mundo, isso aí. Eu acho que essa papinha aqui vai bem como um caldinho no final do dia. Lógico. Viu? Tá leve. Aqui. Que linda! E eu quero aproveitar já agradecê-la pela, olha, cheirosa, né? Tá. Pela participação aqui no Vida e Saúde novamente, muito nos obrigada. ajudando a entender como cuidar melhor da nossa família e da nossa saúde, viu? Eu que agradeço. Vamos provar? Vamos. As cores estão lindas. Teru, não precisa de sal, olha isso. Tá muito boa. Tá muito boa. Falando, ninguém acredita. Maravilhosa. Perfeita para toda a família. Papinha vegetariana para todos nós, tá bom? A gente vai ficando por aqui. E próximo Vida e Saúde tem mais conversa boa para você aprender a se cuidar aí. Lembre-se, não faz aquilo que é mais fácil não, faz aquilo que é preciso. Um grande beijo e até mais.